Reações químicas que ocorrem em recipientes fechados normalmente são reversíveis. Uma reação reversível é aquela em que os reagentes se transformam em produtos, mas como o sistema é fechado, e nós sabemos pela teoria das colisões, as moléculas produzidas também podem colidir entre si. E aí regeneram, num sentido inverso, os reagentes originais. Então, o que temos dentro do recipiente é um caos organizado de moléculas reagentes colidindo e se transformando em produtos, e moléculas dos produtos colidindo e revertendo-se aos reagentes. Mas isso acontece até um determinado momento que a gente chama de estado de equilíbrio químico e que inevitavelmente ocorre em reações reversíveis. Então, nesse caso, mostrando até aqui graficamente, nós teríamos o seguinte: os reagentes se transformam em produtos com uma velocidade V1, que obedece a todos os assuntos da cinética química, né? O nosso capítulo anterior. Mas os produtos também reagem entre si numa velocidade V2 inversa. Começa assim, ó. No início, só existem reagentes. Não há produto. Então a velocidade dos reagentes é máxima e a dos produtos é zero. Não tem produto reagindo. À medida que os reagentes vão se transformando em produtos, a sua velocidade vai diminuindo, porque ela é proporcional à concentração dos reagentes. Diminui a quantidade de reagente, diminui a sua velocidade. O oposto, os produtos vão se formando. E à medida que eles vão se formando, vão se transformando em reagentes, a sua velocidade, que era zero, vai aumentando. Inevitavelmente haverá um momento em que as duas velocidades se tornam iguais. A partir daí, nós temos o estado de equilíbrio químico, representado então pelas velocidades da reação direta igual à velocidade da reação inversa. Ou aqui, né? V1 igual a V2. E se não houver nenhuma alteração de temperatura, de quantidades de reagentes a mais ou a menos, isto permanece inalterado ao longo do tempo. E é assim que se alcança o estado de equilíbrio. Ora, além da velocidade, o estado de equilíbrio também tem relação, é claro, com as concentrações de reagentes e de produtos. A concentração dos reagentes é máxima, é só o que tu põe lá dentro da panela. Aí fecha e o troço começa a se transformar em produtos que no início não existiam.
Esse colchete quer dizer mol por litro, concentrações. A velocidade das reações faz com que haja uma alteração nestas concentrações. A dos reagentes vai diminuindo à medida que eles se transformam em produtos. E a dos produtos vai aumentando à medida que eles se formam pela reação direta. Inevitavelmente, quando as velocidades se tornarem iguais, a gente observa que as concentrações se tornam constantes. No estado de equilíbrio químico, a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos deixam de variar. Os reagentes não diminuem mais, a dos produtos não aumentam mais. Isto se a gente deixar o sistema, né, sem alterar nada, nem temperatura, nem pressão, nem coisa nenhuma. No meu exemplo, as concentrações ficaram constantes e a dos reagentes ali em cima ficou maior que a dos produtos ali embaixo. Raramente as duas ficariam constantes, iguais, além de constantes. O que nós temos é, porém, duas possibilidades. Uma é essa aqui. A reação entra em equilíbrio e tem mais reagente do que produto. Mas, em alguns casos, depende da temperatura, das condições da reação, o equilíbrio pode se estabelecer com uma quantidade de produto maior do que a quantidade de reagente. Há dois gráficos, portanto, possíveis. Mas não importa se é mais reagente do que produto ou mais produto do que reagente. O que importa é que o estado de equilíbrio tem essa característica. Velocidades iguais, mais concentrações constantes. A partir da velocidade e das concentrações, a gente pode estabelecer uma matemática chamada constante de equilíbrio químico. Vamos vê-la. Imaginemos uma reação reversível formada por dois reagentes A e B, formando produtos C e D. As letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos. A velocidade da reação direta, que nós vamos chamar de V1, é, pela lei de velocidade da cinética química, proporcional, está aqui a constante cinética, é um K minúsculo, a concentração de A vezes B. E aqui no equilíbrio, sempre, na cinética não, mas aqui sempre a ordem, os expoentes serão os respectivos coeficientes da reação. O detalhe, essas concentrações não podem ser de substâncias sólidas nem líquidas puras. O que nós vamos sempre lidar é com
substâncias gasosas ou em solução aquosa. Esta aqui foi a reação da velocidade direta, a equação da velocidade da reação inversa, V2, supondo também C e D como gases ou dissolvidos em solução, vai ser proporcional K2. É uma outra reação, né? Os reagentes agora são C e D. Então, essa constante é diferente de K1. Diretamente proporcional à concentração de C vezes D, elevada aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Qual é a sequência lógica desse estudo matemático? No estado de equilíbrio, tá vendo ali em cima? As duas velocidades são iguais. E se elas são iguais, nós podemos substituir pelos seus valores aqui, ó. A velocidade V1, por exemplo, é K1, concentração de A, vezes B, igual a K2, concentração de C, vezes D. E aí nós chegamos num ponto em que houve uma opção feita pelo pessoal da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Porque o que nós vamos fazer agora é passar para os lados os termos que são semelhantes. Então, nós podemos botar as constantes para o lado direito e as concentrações para o lado esquerdo, ou vice-versa. E foi o vice-versa que a IUPAC adotou. Isto é, nós vamos passar a constante K2 para o outro lado. E aí vai ficar K1 dividido por K2 é igual. Ó, só passei esses dois termos aqui até agora. Aqui em cima ficou concentração de C vezes D. E embaixo, esses dois caras que vão para o outro lado, concentração de A vezes B. O que significa, então, né, que ficaram os produtos em cima e os reagentes embaixo. Isso complica a vida de muitos estudantes, porque a tendência é botar os reagentes em cima e os produtos embaixo. Tem que tomar o máximo de cuidado com isso. Agora, as constantes ficam assim, ó. A da reação direta, embaixo a da reação inversa. Então fica legalzinha. K1 e K2. Mas as concentrações não, estão invertidas. Tem que lembrar disso. Produtos sobre reagentes. E agora um detalhe bastante óbvio. Se K1 e K2 são duas constantes, vamos colocar em números. Digamos que K1 seja sempre 10, constante. E K2 seja sempre 2. Bom, então vai ficar 10 sobre 2 sempre. E o resultado vai ser sempre 5. Isto é,
Obviamente, a razão de divisão de duas constantes é uma nova constante, chamada constante de equilíbrio químico. O C é para dizer que é em função das concentrações. A grande maioria dos testes de vestibulares e outras questões de equilíbrio químico são normalmente feitas para que o aluno calcule o valor dessa constante. Raramente eles dão as duas constantes. Pode acontecer. Agora, o mais comum é que essa constante seja expressa em função das concentrações dos produtos em cima e dos reagentes embaixo. Um detalhe muito importante: para uma mesma reação química, essa constante é constante, é um valor fixo naquelas condições em que ela foi feita. E principalmente na temperatura em que ela foi feita. Essa constante, portanto, só depende. Rapaz, como eles gostam de cobrar isto. Só depende da temperatura. Tu pode mexer em pressão, pode mexer, botar mais produto lá dentro, tirar reagente, pode fazer o que tu quiser. Mas se a temperatura não muda, o valor da constante também será sempre o mesmo. Certo? Isto é a primeira parte, então, do estudo do equilíbrio químico. Posteriormente, veremos que também existe esse estado de equilíbrio envolvendo íons. Se chama de equilíbrio iônico. Vai nos levar aos conceitos de pH, pOH, hidrólise salina, produto de solubilidade, mas a base matemática é essa aqui. No próximo item, veremos exemplos de questões onde a gente trabalha com o equilíbrio químico. E também, posteriormente, como é que o equilíbrio químico pode ser deslocado para a direita ou para a esquerda, originando mais produtos ou mais reagentes, sem mexer na temperatura. Mas também podemos verificar o que aconteceria aumentando ou diminuindo a temperatura. Mas esse é o próximo assunto, o próximo item.